é essa questão do amor de Deus. E um dos maiores exemplos do amor de Deus, as maiores demonstrações, assim, ilustrações do amor de Deus que nós encontramos na Bíblia é através da história de Osés. A gente sabe que Deus, ele usava os profetas não apenas para falar, não apenas para pregar sobre o que ele queria dizer para as pessoas. Não é apenas só pregar, mas também para ilustrar com a sua vida verdades, verdades de Deus para o povo. Então, Ezequiel, por exemplo, Ezequiel passou por várias situações difíceis, como por exemplo ter perdido a sua esposa e não poder chorar pela morte da esposa, que era para o povo saber como é que seria quando eles saíssem para o cativeiro. E quando eles saíssem para o cativeiro, eles não teriam tempo para chorar pela cidade destruída. Então Ezequiel ia ser uma ilustração, uma parábola do que ia acontecer com o povo. E assim vários outros profetas passaram por privações. Jeremias, Jeremias também passou por várias dificuldades, enfim. Então Osés ele tem que demonstrar na sua vida, Osés teria que demonstrar na sua vida uma parábola de como é que seria, como é que era o amor de Deus com o povo de Israel. Então Deus disse a Osés, no começo do livro, que ele se casasse com uma prostituta, pegasse uma mulher de prostituições, se casasse com ela, porque assim Deus queria mostrar como era a relação dele com o povo. Lá em Isaías 54, Deus diz assim: porque o Senhor é o teu marido, ó Israel. Então Deus tinha uma relação como de um casamento com o povo. Ele era o marido e o povo de Israel era sua esposa. Acontece que Deus é todo amor, Deus é todo carinho, proteção, e o povo de Israel vivia traindo ao seu marido, vivia traindo a Deus. Então Deus disse a Osés: Osés, você vai casar com uma mulher de prostituições e através desse relacionamento você vai ilustrar como é o meu relacionamento com o povo. E os filhos desse casamento, eles receberam nomes que também eram juízos, eram sentenças, eram avisos de Deus para o povo de Israel. Então, aquela mulher de prostituições que Osés se casou, como o trabalho dela era ser prostituta, ela constantemente deixava Osés e voltava para a reira, voltava para o bordel, voltava para o lugar onde ela trabalhava. E Osés ia lá, buscava ela e fazia ela ser esposa dele de novo. Toda vez que ela voltava para a prostituição, ele ia lá e buscava ela de novo. Então isso também servia como ilustração de como Deus trataria o povo de Israel. Várias vezes na Bíblia a gente vê o povo de Israel adorando, temendo a Deus, quando está tudo bem, quando está ali uma situação de bonança, e de repente eles voltam para adorar os ídolos. Voltam para adorar os ídolos. E aí quando eles adoram os ídolos, Deus solta a proteção, Deus tira a proteção deles, aí vem os inimigos, escravizam, colocam eles em cativeiro, e lá no cativeiro eles se lembram do marido, eles se lembram do Senhor. Aí eles vão orar, vão chorar, vão pedir a Deus que liberte eles de novo, e Deus, com todo o seu amor, mandava alguém para libertar eles, eles saíam do cativeiro, e quando estava tudo bem, voltava para os ídolos. Assim como a prostituta fazia com Osés. E assim, vez após vez, o povo se rebelava contra Deus e Deus vinha correndo atrás com cordas de amor, com demonstrações de salvação, mas com o tempo esse relacionamento foi desgastando e Deus ia ficando cada vez mais triste com isso, com esse tratamento que o povo estava fazendo. E olha aí o que é que diz em Oséias 14, de 1 a 4. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras de nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti
o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Então, o convite de Deus para o povo de Israel é o seguinte: olha, venham até mim, venham com palavras de arrependimento, venham com palavras de quem quer mudar de vida, deixem os seus pecados para lá e venham até mim. Eu não fico feliz com sacrifícios. Meu interesse não é que vocês tragam agora sacrifícios para mim. Eu quero um coração arrependido. Eu quero que vocês sintam nojo pelo que vocês fizeram e voltem para o seu marido de verdade. Vamos reatar. Então nós vemos um Deus que quer se relacionar com o seu povo, que quer reatar aquilo que foi destruído. E assim, chegamos aí no verso 4, onde Deus diz: Eu vou curar a rebeldia deles e vou amá-los de boa vontade. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Mas tem versões que dizem assim: eu vou curar a infidelidade deles. Eu vou curar a infidelidade deles. Isso que faz eles sempre se afastarem de mim, sempre me traírem, sempre serem infiéis, eu vou tirar isso deles. Se eles quiserem vir a mim, eu vou fazer eles serem fiéis, eu vou fazer eles me amarem de verdade. Vou curar a infidelidade deles e vou amá-los com generosidade. Então essa palavra generosidade, vou amá-los com generosidade, quer dizer, a palavra quer dizer aquilo que é oferecido voluntariamente. Então isso novamente vai ecoar o que nós estudamos ontem. Deus, ele nos ama voluntariamente, porque a gente vive rejeitando Deus. Então Deus não tem o direito, Deus não tem a obrigação de nos amar. A obrigação dele, o direito dele é de nos destruir. Por que ele vai se importar com criaturas, com coisas do tamanho de um feijão, menores do que um feijão, diante da imensidão do universo, diante da imensidão de outras criaturas que existem no universo? Por que Deus se importa com as criaturinhas pequenas que dão trabalho? Com as coisinhas bem miúdas que vivem rejeitando, que vivem abandonando ele? Então por que ele faz isso? Porque ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar de boa vontade, voluntariamente. E a ira dele, ele afasta de nós. Então, ele faz isso porque ele quer. Ele nos ama porque ele quer. Aqui diz: o Senhor continua a amá-los voluntariamente, sem qualquer compulsão moral ou qualquer influência externa. Não foi ninguém que convenceu Deus a nos amar. Ninguém ficou dizendo assim: Deus, por favor, ame aquele povo, ame os seres humanos. Não. Ninguém influenciou Deus a nos amar. Ninguém obrigou Deus a nos amar. Ele escolhe nos amar. Ele escolhe. Amém. E não existe motivo. Não tem algum motivo assim: Deus amou os seres humanos porque realmente eles mereciam, porque eles eram pequenos, porque eles eram indefesos. Não. Se ele quisesse, ele podia ter nos destruído e ter feito outras coisas, outras criaturas. Mas ele escolheu preservar a humanidade e oferecer a salvação para ela porque ele quis. E porque ele quis, porque o amor dele é voluntário, é por isso que nós devemos amá-lo. E tudo que nós fazemos na vida para ele é pouco, comparado ao que ele faz por nós. Então, gente, aqui no final tem uma pergunta interessante. Muitos veem Deus como um juiz severo. Contudo, Oséias mostra Deus sendo traído pelo seu cônjuge. A ideia do amor não correspondido ajuda você a perceber Deus de forma diferente? Olha que curioso. As pessoas costumam ver Deus como um juiz tirano que só quer castigar, que só quer destruir, ou como um pai severo que só está o tempo todo olhando para ver os filhos errando, para dar o corretivo, para dar a punição. A maioria das pessoas vê Deus desse jeito. Aí vem Osés e mostra Deus como um marido que é traído, como um marido que é traído constantemente pela sua esposa. Olha como a Bíblia mostra uma visão diferente sobre Deus. Como é que isso muda a sua forma de pensar? Como é que isso muda a sua forma de enxergar Deus? Deus, ele não está o tempo todo querendo nos destruir. Deus não é desse jeito.
Ele não está o tempo todo nos vigiando para torcer para que a gente caia em pecado. Não. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos salvar. E por mais que a gente o rejeite, Ele quer mudar a nossa vida e que Ele quer curar a nossa infidelidade. Amém. Ele quer fazer com que a gente pare de correr para longe dele. Ele quer que a gente volte a amá-lo. Agora, amigos, Ele não pode forçar ninguém a fazer isso. Assim como o marido não pode forçar a sua esposa a amá-lo, uma esposa não pode forçar o marido a amá-lo, assim Deus também não pode forçar ninguém a adorá-lo. Deus não pode forçar ninguém a amá-lo. Então, tudo isso depende da nossa decisão. Agora, o que faz a gente se arrepender, o que faz a gente reconhecer o amor de Deus e amá-lo de verdade, é reconhecer a bondade de Deus em nossa vida. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Quando você reconhece que Deus é bom, sem medida, quando você reconhece que Deus te ama porque Ele quer, não porque você merece, se isso tocar o seu coração, se isso sensibilizar você, aí essa é a motivação que vai fazer você a amar Deus de verdade. Mas enquanto a pessoa é insensível, enquanto a pessoa tem o coração de pedra, enquanto a pessoa acha que tudo que ela tem foi mérito dela, foi conquista dela, enquanto a pessoa acha que dá para viver sem Deus, Deus pode fazer tudo no mundo. Deus pode dar todo tipo de bênção. Deus pode fazer tudo que for. Mas a pessoa vai continuar dura. A pessoa vai continuar insensível. E o amor, a graça de Deus não vai ter poder na vida dela. Tem uma teoria por aí, de umas igrejas, que dizem que a graça é irresistível. Na verdade, a graça ela pode ser resistida. Quando as pessoas não reconhecem o cuidado de Deus, as atitudes de Deus para conquistar ela, infelizmente a graça não tem poder. Mas quando a pessoa permite que o Espírito Santo trabalhe nela para que Deus cure a infidelidade dela, aí a graça tem poder e a graça transforma. Deixe que a graça transforme sua vida hoje. Deixe que Deus quebrante o seu coração de pedra e lhe dê um coração de carne e que faça você amá-lo de verdade. Que faça você se apaixonar ainda mais por ele todos os dias. E que não sinta vontade de trocar ele por qualquer outra coisa. Então vamos orar, vamos pedir isso a ele hoje. Deus, Senhor Deus, aqui estamos em Tua presença nessa manhã. 30 pessoas, 30 conexões, 30 almas, 30 corações que decidiram se entregar a Ti de verdade, reconhecer o Senhor como marido e rejeitar tudo que o mundo oferece. Fica com esse povo, fortalece a fidelidade de cada um. E agora abençoe o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.